santidade, ninguém verá o Senhor, ninguém verá Deus. Shalom, shalom, bom dia, bom dia. Bom dia, mulher de Deus. Bom dia, mulher sábia. Bom dia, mulher posicionada. Seja muito bem-vinda a mais uma live. Que o Senhor Deus abençoe sua vida poderosamente em Cristo Jesus. Vamos para mais uma live poderosa em nome de Jesus. Seja muito bem-vinda você que está vendo a gravação dessa live. Que o Espírito Santo de Deus fale abundantemente ao seu coração. Vamos ser ministrados através desse louvor, dessa canção. Enquanto isso, as mulheres vão chegando. Compartilha essa live, clica no aviãozinho e compartilha em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Declare: Senhor, eu quero te dar o meu melhor. Queremos entregar o nosso melhor a ti, Senhor. Glória a Deus. Bom dia, minha amada Cibele. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Marcela, seja muito bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus é fiel. Sônia, seja muito bem-vinda, amadas. Vocês são amadas do Pai. Glória a Deus. O Espírito de Deus ministra o coração de cada um de vocês hoje. Você que está vendo essa gravação, seja muito bem-vinda também. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual é o horário que você está assistindo, mas o Espírito Santo, Ele é o mesmo. E Ele é em qualquer horário. Eita glória. Glória a Jesus. Abraça-me, Senhor, com tua misericórdia. Eu quero que você levante um altar de adoração na sua casa. Levante um altar de adoração aonde você estiver. Se você estiver na sua casa, no seu trabalho, seja lá em qual cômodo você estiver, seja em qual ambiente, eu quero que você seja ministrada pelo Espírito Santo de Deus nesse dia. Vista as roupas da santidade e mergulhe no Santo dos Santos, em nome de Jesus. Pai, nesta hora nós adoramos e bendizamos o teu nome, Senhor. Consagramos a ti esse tempo, papai. Consagramos a ti, consagramos as nossas vidas diante do teu altar, Senhor. Consagramos a ti, Paizinho, as nossas ações, esse tempo precioso. Consagro a ti essa live, consagro a ti essa mulher, essa família, Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Queremos oferecer o nosso melhor, Senhor, no dia de hoje. Pedimos a tua direção, a tua graça. Senhor, nós queremos nos render aos teus pés, Senhor, em santidade, em oração, em fervor, Pai. Oramos agora por uma cobertura espiritual em nome de Jesus. Espírito Santo, vem ministrar no nosso coração. O desejo do nosso coração é estar, Senhor, em tua presença. Ainda que o nosso corpo queira errar o caminho, nós conduziremos, Senhor, ao centro da tua vontade. O nosso espírito alinhado com o teu espírito conduzirá a nossa alma ao centro da tua vontade. Traz libertação, Senhor, à nossa alma nas três esferas: física, emocional e espiritual. Nós desejamos ser curadas. Aqui estamos para isso, Pai, em nome de Jesus. Nos envolve, Senhor. Cerca-nos com tuas muralhas de fogo. Nos cobre com teu sangue, Senhor. Nos protege contra todo tipo de ataque espiritual, todo ataque maligno contra a nossa vida, contra os nossos casamentos, contra as nossas finanças, contra os nossos ministérios, contra as nossas redes sociais, contra as nossas vidas profissionais, contra todas as áreas da nossa vida, Senhor. Guarda os nossos filhos debaixo do teu sangue, Senhor. Tudo aquilo que leva o nosso nome, nós pedimos a tua proteção, Senhor. Queremos exalar mais a tua presença, mais de ti, Senhor, mais de ti. Queremos exalar da tua presença. Aleluia, 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 aleluia. Queremos exalar, Pai, o teu poder. Queremos exalar a tua essência, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Levantamos o altar de adoração nesse dia a ti, Jesus. Agradecemos a ti por tudo que o Senhor tem feito. Tu és poderoso e fiel para fazer infinitamente mais. Nos conduz ao centro da tua vontade. Não deixa que venhamos nos perder, Senhor, diante das situações, das distrações, Senhor, desse tempo. Não deixa, Senhor, nos traz de volta ao centro da tua vontade. Nos abraça com a tua misericórdia, nos envolve, Pai, nos teus braços, Senhor. Nos acolhe nesse dia. Acolhe essa mulher,
Senhor, essa amada tua, Pai, essa filha tua, abraça e acolhe, Senhor, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu consagro a Ti esse tempo, essa live, cada palavra ministrada. Eu declaro que o Espírito Santo de Deus se apropria de cada palavra e enche de unção e transborda no seu coração, na sua casa, na sua família, na sua descendência, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Queremos exalar mais da Tua presença, Senhor. Eu quero exalar da Tua presença, Senhor. Exala a Tua presença, Senhor, nas casas, nas salas, nos relacionamentos. Aleluia, glória a Deus. Louvado, exaltado seja esse Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, glória ao Senhor Jesus. Bom dia, mulher de Deus, mulher sábia, mulher posicionada. Seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Glória a Deus pela sua vida, você que já chegou aqui. Você que já foi ministrada com essa canção, seja muito bem-vinda, glória a Jesus. Minha amada Silvana, seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Paula, glória a Deus, todas vocês que estão aqui. Deus abençoe poderosamente a vida de vocês, em nome de Jesus. Flávia, seja bem-vinda. Elienay, bom dia, glória a Jesus. Sejam bem-vindas, minhas amadas. Vamos que vamos, porque esse é o tempo em que nós estamos aprendendo. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, nós estamos aqui em uma jornada. Estamos iniciando, né? No 6º dia dessa jornada. Serão 365 dias. 6 dias já se foram praticamente, não é? Mas glória a Deus, porque o Senhor, Ele tem revelado a sua misericórdia, a sua graça, o seu favor. Glória a Deus por isso. Amadas, hoje nós vamos falar sobre o outono espiritual. Hoje é a nossa última live no contexto das estações. Bom dia, minha amada Jussara. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Aleluia, seja bem-vinda. Então, hoje é a 4ª estação que nós estaremos falando, né? Nós já entramos falando das outras estações. Hoje vamos falar do outono espiritual. É exatamente isso, minha amada Flávia. É um tempo de aprendizado. Então esse tempo é de nós focarmos para aprendermos o máximo possível, para que nós coloquemos em prática. Mas esse ciclo do aprendizado, ele nunca vai cessar, porque nós estamos sempre precisando aprender. O nosso cérebro, ele é um eterno aprendente. Glória a Deus. Enquanto nós estamos com o cérebro ativo, ele aprende. Glória a Jesus. Então não existe essa de idade, passei da idade, não aprendo mais, não, nada disso. Enquanto estiver ativo, está aprendendo. Glória a Deus. Olha só, o texto base hoje está lá no livro de Gálatas, o capítulo 5, os versículos 22 e 23. São versículos extremamente conhecidos. Agora o meu desejo é que ele seja conhecido por nós praticarmos, porque fala do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Glória a Deus. Olha só, se nós fôssemos falar de cada fruto aqui detalhadamente, seriam várias lives aqui, seriam pelo menos aqui umas 9 lives para falar de cada fruto. Mas glória a Deus, porque hoje eu quero apenas trazer aqui esse versículo como contextualização sobre o outono espiritual. Nós sabemos que cada estação ela tem um significado espiritual e você está aqui recebendo essas ministrações. Lembrando que nós estamos aqui falando de estações no contexto espiritual, de acordo com a Bíblia. O tempo e as estações para nós acaba sendo um pouco diferente, porque nós seguimos o calendário gregoriano. O nosso calendário é diferente do calendário bíblico. Porém, isso não nos impede de acessarmos a sabedoria bíblica e nos posicionarmos exatamente para desfrutar
da bênção no tempo certo, porque nós estamos no mundo, nós não somos do mundo, então nós somos do reino da luz. Então o reino da luz tem direções específicas para nós. Glória a Deus. Bom dia, minha amada Zilmar, seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Glória a Deus. Então vamos lá. Nós estamos aqui nessa jornada explorando como que Deus age em nossas vidas por meio das estações. Já passamos pelo inverno, já falamos do inverno. Agora nós estamos nessa estação. Esse é o tempo, espiritualmente falando, nós estamos na estação do inverno, que é um tempo de introspecção, é o tempo de nós aprofundarmos as nossas raízes, e esse é o motivo pelo qual nesse mês a palavra de ordem é aprendizado e serviço. A palavra de ordem também é primícias. Por quê? Porque são as primeiras coisas que nós ofertamos ao Senhor. Então esse para nós, de acordo com o calendário gregoriano, é o primeiro mês. Então, em todo tempo nós temos que entregar nossa vida como primícias, não é? Então, o tempo do inverno é um tempo de nós pararmos para refletir, colocar as ideias em ordem, não deixar se distrair, porque existem ataques espirituais terríveis contra nós nessa fase, nessa estação. Então, oremos para que o Senhor nos dê direção. Depois passamos ali pela primavera, falamos na live sobre a primavera. A primavera fala de renovação, fala de esperança. E ontem falamos sobre o verão, que fala de crescimento e de frutificação. E agora nós chegamos ao outono. O outono é um tempo de colheita, é um tempo de posicionamento espiritual. Então, no outono, minhas amadas, Deus nos chama para nós reconhecermos as bênçãos que já foram liberadas, para nós avaliarmos os nossos frutos espirituais e que nós possamos entender como combater os ataques malignos que tentam roubar a nossa colheita. O inimigo, ele não desiste. Ele vai tentando em cada estação ele vai trazendo um tipo de ataque específico. Então, se você vê, quando a gente ministra, quando a gente entende sobre as fases dos gafanhotos, por exemplo, conforme está escrito lá no livro de Joel, a gente vai ver que para cada fase, para cada estação, você acha que é coincidência? São 4 estações, são 4 ataques de gafanhotos que aparecem lá na profecia. Então, quando a gente pega tudo isso aí, essa sabedoria bíblica, e nós aplicamos na nossa vida, nós começamos a ver que tem algo aqui sobrenatural que o Senhor quer falar para conosco, né? O Senhor quer falar para nós. Então, nós temos que nos posicionar para aprender. Se nós não soubermos, se nós não aprendermos, nós vamos perecer. A Bíblia diz que o povo dele perece porque falta o conhecimento. Então, vamos ver aqui como é que o outono no calendário hebraico e também os seus meses, né, que nós sabemos que são 3 meses aí para cada estação, como que esses meses trazem revelações espirituais poderosas em nossas vidas. Glória a Deus. Shalom, minha amada Érica, Deus abençoe em nome de Jesus. É Dilza que chegou também, Deus abençoe tremendamente a sua vida. Sandra Lima, glória a Deus. Deus é fiel. Joseni, sejam todas bem-vindas em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus. Vamos lá. Vamos falar aqui sobre o significado espiritual do outono. Olha só. Gálatas, capítulo 6, versículo 9, diz assim, ó. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Amadas, vejam bem. Cada promessa que nós temos na palavra de Deus, geralmente as promessas elas são encarregadas por condições. Então, a condição vem aqui na parte do versículo, se não houvermos desfalecido. Porque não adianta a gente pegar a primeira parte. Tem gente que quer pegar a parte da promessa, mas ela não quer ver a condição. A condição fala de quê? De posicionamento. Então, se eu não desfalecer, se eu não desanimar, se eu continuar posicionada fazendo o bem, então eu vou colher no tempo certo. Ó,
porque a seu tempo ceifaremos. É isso aqui que fala a palavra. Então a promessa é essa: ceifar no tempo certo, colher no tempo certo. Agora precisa de ter uma ação. A ação aqui é fazer o bem. Que bem é isso que você tem que fazer? O que é que o Senhor tem dito para você fazer? O fazer o bem está aqui linkado em você viver os princípios da palavra de Deus. Então você cumprir o princípio, você fica tranquilo. No tempo certo você vai colher. Agora você não pode desfalecer. Porque se você... eu cumpro o princípio hoje. Não colhi. Vou desanimar, vou desistir. Isso aqui não é pra mim, não sei o que, não sei o que. Aí acaba perdendo a bênção. Às vezes essas estações assim... aqui eu já falo de estações no sentido de fases, né? Que é um posicionamento necessário. Então, o outono, amadas, é uma estação em que a semeadura do inverno, o crescimento do verão, né? O florescer da primavera, vem aqui se traduzir nos frutos. Então, você vê que em todo o tempo vai ter ataque para poder roubar o seu fruto. Nessa estação que nós estamos, que é o inverno, o inimigo ele vai fazer de tudo para roubar a nossa semente. Porque se ele rouba a nossa semente, nós não conseguimos colocar, né, plantar essa semente. Então, isso é muito sério. Precisamos estar vigilantes em nome de Jesus. Bom dia, minha amada Estelma, a paz do Senhor. Joseane também, sejam muito bem-vindas em nome de Jesus. Então, nós precisamos entender que quando nós chegarmos ao outono, nós só teremos êxito em colher os frutos se nós nos mantermos posicionadas, se não tivermos desfalecido nas estações anteriores. É por isso que nós precisamos estar atentas, mas glória a Deus que nós estamos aqui unidas em um só propósito. A Bíblia diz que um ao outro ajudou. O seu companheiro disse: esforça-te, e um cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Nós estamos em um detox espiritual, um movimento em que nós estamos passando por uma faxina. Nós estamos nos proporcionando essa faxina física, emocional e espiritual. E uma a outra está ajudando. Por isso essa necessidade de estarmos cobrindo umas às outras em oração. Por isso essa necessidade de estar compartilhando no grupo o nível de libertação, as experiências, os testemunhos. E isso é muito bom. Fortalece a fé, renova aquelas que estão já desanimadas e por aí vai. Nós só estamos no começo. Muito mais coisas nós passaremos. Então, esse é um tempo também de reflexão. Então, quero que você já comece a refletir, porque você acabou de sair de um outono. Você não sabia, talvez. Mas quem já estava, né, no detox anterior sabe que nós saímos do outono, entramos no inverno, espiritualmente falando. Aí a pergunta é: o que é que você tem colhido, por exemplo, na sua vida espiritual? Considerando que esse mês nós estamos tratando dos relacionamentos na nossa vida espiritual, relacionamento com Deus, relacionamento com as pessoas, na nossa família, parentes, amigos, relacionamentos principalmente conosco mesma também, no contexto de uma autoimagem. Você sabia que a primeira pessoa que você tem que se relacionar depois de Deus é com você mesma? E quando você está conectada com Deus, todos os demais relacionamentos vão dar certo. Então as suas escolhas serão assertivas quando você está conectada em Deus, no sentido de você saber que é filha, saber e sentir essa filiação, entender a paternidade de Deus. Não é falar apenas da boca para fora, né? Então é também um tempo de posicionamento. E qual é o posicionamento que você precisa ter quando você chegar lá no próximo outono? Proteger a colheita e ser grata pelos frutos. Não deixar as coisas correndo solto. Porque às vezes você constrói uma grande história, mas quando chega no final você entrega de mão beijada ao inimigo. Então os ciclos, eles precisam ser completos. Deus trabalha através de ciclos. Então os ciclos de Deus, eles se fecham em determinados tempos. Então as estações, elas também são ciclos que se abrem e que se fecham. Então quando nós entramos em uma estação, um novo ciclo se abre. Esse ciclo, ele vem com bênçãos liberadas sobre nós,
profecias liberadas sobre nós. E aí, por outro lado também, nós sabemos que o mundo espiritual, ele reage tanto no reino das trevas quanto no reino da luz. Esse mundo espiritual, ele reage de acordo com o nosso comportamento. Então, da mesma forma que Deus, ele nos influencia para vivermos em bênção, ele quer as bênçãos sobre nós, o inimigo, ele quer o contrário. Nós somos o alvo do inimigo. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Por mais que Jesus, ele peleje contra Satanás, ele já venceu Satanás, inclusive. Ele é vencedor. Então, não tem como nós trazermos, colocar um inimigo na frente de Deus. Porque, na verdade, não tem como se opor a quem é vencedor, a quem tem todo o poder. Agora, o inimigo, ele faz exatamente as coisas que ele faz, é porque o alvo dele é a mim e a você. Então, a raiva que ele tem é de mim e de você, porque ele queria ser igual a Deus. Aí ele acabou se perdendo. Então, nós recebemos a identidade de Deus, nós recebemos a imagem de Deus, nós somos feitos semelhantes à imagem de Deus. Então, é por isso que o inimigo, ele luta com tanta força, mas o Senhor, ele protege a sua semente. Nós somos a semente de Cristo. Inclusive, também nós somos a semente do sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Somos a semente dos apóstolos, o sangue dos apóstolos também, que como mártires sofreram para que o evangelho chegasse a mim e a você. Então veja que nós somos fruto de uma colheita. Nós somos frutos de um tempo de um plantio. Nós somos frutos de um tempo de renúncia. Alguém teve que renunciar, alguém teve que sacrificar, alguém teve que pagar o preço. A Bíblia diz através do apóstolo Paulo que Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento quem deu, quem dá é o Senhor. Tudo é por Ele, por meio dEle e para Ele. E hoje nós estamos aqui também sacrificando. Nós estamos derramando o nosso sangue perante o altar do Senhor. Não estou falando no contexto físico, nós estamos falando aqui no contexto espiritual. Você sacrifica o seu tempo, então você está fazendo isso para que essa mensagem também chegue até outras pessoas. Nós sacrificamos o sono na madrugada para orar, sacrificamos os nossos recursos financeiros, sacrificamos muitas vezes até o tempo em que nós poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa. Hoje mesmo, agora mesmo, você está aqui numa live, você poderia estar dormindo, você poderia estar cumprindo os desejos da sua carne, mas não, você está aqui se posicionando porque você sabe que chegará o outono em que a colheita vai vir. E hoje você está aprendendo como que você vai proteger essa colheita para que o inimigo não ataque. Um exemplo muito poderoso disso aqui é Noemi e Ruth. Está lá a passagem bíblica no livro de Ruth, versículos do 1 ao 23. Olha só, Ruth, ela foi instruída para colher, para plantar num terreno, no campo fértil. Então é importante, a Bíblia diz que as mulheres mais novas, elas devem receber e seguir as instruções das idôneas. As idôneas, por sua vez, elas precisam ser exemplo de caráter para as mais novas. Então, olha o que acontece. Noemi, ela orienta a Ruth, depois de ter passado por toda aquela fase de escassez, mudou, voltou para a cidade natal. Então, elas voltaram do zero, completamente. Noemi disse, olha, não me chama de Noemi, o meu nome não é mais Noemi, o meu nome é Amarga, porque eu estou muito amarga, eu perdi meus filhos, eu perdi meu marido, eu perdi tudo, e eu volto aqui com essa idade, não tem perspectiva para mim, não tem esperança. E aí, ela chega naquele lugar, mas mesmo assim, o temor do Senhor. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então Noemi, ela foi uma mulher muito sábia e ela instruiu Ruth para quê? Para ela ir fazer o plantio, ajudar no plantio, fazer a colheita no campo certo. Então, em qual campo é que você está investindo suas sementes? Em qual campo é que você está colocando o seu esforço, que você está fazendo o seu sacrifício? Ela, Ruth, ela foi instruída a colher no campo de Boaz. Elas tinham vivido um período muito difícil, mas isso aí
foi uma prova, uma situação que Deus usou para recompensar a fidelidade dela, a perseverança dela. Porque nós sabemos que Ruth era uma mulher que ela não fazia parte do povo de Israel. Ela era uma estranha, ela era uma estrangeira. Então ela se submeteu ao governo do Deus do povo de Israel. Ela se submeteu, ela abriu mão da sua própria cultura para viver a cultura de Deus, a cultura daquele povo pelo qual ela foi fiel. E aí Deus a recompensou e inclusive o nome dela está escrito lá na linhagem de Jesus. Olha o quanto isso é poderoso. Glória a Deus. Veja a diferença do seu posicionamento. Quando você segue instruções. A Bíblia diz que na mesa de conselheiros há sabedoria. E às vezes as mulheres querem fazer as coisas de qualquer jeito. Nós, né? Seres humanos. Queremos fazer as coisas de qualquer jeito, na força do nosso braço. E nós rejeitamos as instruções. Rejeitamos a sabedoria bíblica. Rejeitamos a sabedoria de mulheres mais experientes. Isso aqui tudo já é o inimigo atacando. Para quê? Para que nas estações você perca as suas promessas. Percam as suas bênçãos. Mas esse é o tempo em que o Senhor está nos trazendo revelação. Para que nós nos posicionemos em nome do Senhor Jesus. Vamos lá, porque eu quero trazer para vocês aqui os meses do outono. Deixa eu beber uma água. A garganta está bastante cansada, ainda também se recuperando, né? Nós tivemos uma masterclass poderosa no sábado e assim foram 8 horas, mais de 7 horas falando. Daí a gente também cansa, né? Mas glória a Deus por tudo. Olha só, o outono, ele começa em setembro e ele vai até o mês de dezembro, a metade do mês de dezembro. Aqui eu tô falando do calendário bíblico, tá? Então, ele começa em setembro, né? Da metade de setembro para o final. E o início de outubro é o mês de Tisrei. Esse é o primeiro mês que começa o outono, tá? Para nós aqui, entre setembro e outubro. Finalzinho de outubro e o início. Finalzinho de setembro e o início de outubro. Então, o mês de setembro, o finalzinho de setembro e início de outubro, nessa fase, é o tempo de arrependimento e de novos começos. Então o Senhor já tem um chamado. O chamado para esse tempo é que o Senhor vai nos abençoar em toda a nossa colheita. Esse chamado, na verdade, é essa bênção que Deus tem liberada para nós. Está lá em Deuteronômio, capítulo 16, versículo 15. Diz assim, ó: pois o Senhor teu Deus te abençoará em toda a tua colheita. Então já tem logo no comecinho aqui, ó, uma palavra de bênção. Já tem a bênção já está liberada. Agora, na proporção que Deus ele vem liberando a bênção, aí o inimigo entra exatamente fazendo o contrário, né? Então, Tisrei é o mês da abundância, é o mês da renovação espiritual. Inclusive, é o início do ano civil no calendário hebraico, dentro da questão ali que eu já expliquei na primeira live, sobre o Rosh Hashanah, que é um tempo aí poderoso de mudança de ano, né? É um ano novo, considerado aqui o ano novo civil. Então, inclui também aqui o Yom Kippur. O Yom Kippur é o dia do perdão. O Yom Kippur é um jejum extremamente poderoso. Tá lá na palavra de Deus. Eu acabei não trazendo reflexão aqui, não trouxe reflexão bíblica, mas lá em Levítico, não me recordo bem o capítulo nem o versículo, mas eu sei que é em Levítico, tá falando, ó, esse é um estatuto perpétuo. O que é perpétuo? Que você deve seguir para sempre. Então esse é um mandamento perpétuo. Então você tenha essa orientação. O jejum do Yom Kippur é um jejum assim extremamente avassalador, que tira você de dentro para fora, que ajuda você a fazer uma total desintoxicação. Quando você vai participar, por exemplo, você vai fazer um exame, digamos assim, e aí você precisa, nesse exame, você precisa de estar com o seu organismo limpo. O que é que você faz? Você passa o dia sem se alimentar. E aí normalmente o médico passa um remédio para auxiliar antes de você entrar no jejum, que é para poder você, né, aí já passa para uma simples ultrassonografia
abdominal, normalmente os médicos passam um antigases, passam um laxante, dependendo, né, do organismo da pessoa. Para quê? Para tirar todas as impurezas, para que fique mais fácil para ele enxergar o que tem de fato ali para ser visto. Então, imagine que o Yom Kippur é esse tipo de jejum, onde você se desprende de tudo. É uma desintoxicação completa que você faz. Inclusive tem 10 dias antes desse Yom Kippur, desse jejum, que de acordo com o calendário eles têm algumas variações. O ano passado, por exemplo, foi no dia 12 de outubro. Então foi um tempo assim, 12 de outubro para nós, né? Então foi um tempo assim poderoso. Então 10 dias antes desse jejum acontece um movimento espiritual extraordinário. Então nós temos que aprender sobre leis bíblicas, que é para quê? Para nós nos posicionarmos, para a gente estar orando certo. Então, nesses 10 dias que vem antes do jejum, que é o dia do perdão, o Senhor ele passa sobre a terra, exatamente eliminando sentenças. Então, são vários e vários testemunhos de pessoas, por exemplo, que tinham causas na justiça. Pessoas que estavam condenadas a algo. Não é que o Senhor ele vai tirar a consequência, mas ele revoga a sentença nesse tempo. Por isso que eu e você precisamos ser intencionais em oração e em jejum. E eu posso dizer que eu tenho testemunhos poderosos em relação a isso. É o 2º ano que eu faço parte do jejum do Yom Kippur, né? Que eu participo desse jejum. Esse jejum você se desprende de tudo. Você não se alimenta por 24 horas, tá? Não se alimenta, não toma banho, não faz nada. Só concentrado para tudo, para todas as suas atividades. Para tudo, fisicamente falando. E só se concentra em orar, só se concentra em adorar, em ler a palavra. É o dia inteirinho. O jejum do Yom Kippur, ele inicia no fim da tarde, porque se você não sabe, de acordo com a Bíblia, o dia, ele começa depois do pôr do sol, diferente de nós no calendário gregoriano, que começa à meia-noite, né? Depois de meia-noite começa o novo dia. Então você vê, ó, todo essa composição, o reino espiritual, ele age com base no calendário bíblico, mas nós estamos aqui no calendário gregoriano completamente na contramão. Então, se os ataques acontecem lá, as bênçãos são liberadas lá em um determinado tempo, os ataques em um determinado tempo, de acordo também com a liberação das bênçãos, nós perdemos o tempo, porque não bate, entende? Não bate. Por isso que a gente está vindo aqui, aí eu venho, por exemplo, trazendo para você, ó, se eu chegar aqui para você e disser assim, ó, o mês de Tisrei, aí você vai dizer, quando é isso? Se não faz parte da sua cultura. Então não quero que você pegue a cultura fisicamente falando, né? Como a própria Ruth acabou fazendo, ela abraçou a cultura, né? Ela teve a opção de, quando Noemi decidiu voltar para sua terra, ela teve a opção de voltar para sua própria cultura. Mas ela disse, não, aonde você for eu vou, aonde o seu pé pisar eu piso, o Deus que você servir será o meu Deus. Pensa que fé dessa mulher, porque ela viu em Noemi o que? Algo que ela desejava. Ela viu naquela família algo que ela desejava. Então, eu não quero que você mude a sua concepção, a não ser que você vá lá, vai embora, vá morar lá em Israel. Pode ir, né? Mas não, fica aqui mesmo. Segundo a vontade de Deus, talvez não seja que você vá para lá. Então, se for, o Senhor te leva e você vai fazer live, assistir live lá comigo, porque glória a Deus, isso aí não é impedimento. Pela glória de Jesus, hoje nós temos essas possibilidades. Então, mesmo nós não tendo envolvimento direto na cultura em si, fisicamente falando, se nós sabemos essa sabedoria aqui, se nós tomamos posse disso, meu Deus do céu, batalhas espirituais são vencidas, nós temos êxito, nós temos vitória. Então, 10 dias antes do Yom Kippur, 10 dias antes do Yom Kippur, acontece esse movimento espiritual em que Deus ele revoga sentenças. Então, de repente tem uma situação que tá com a causa na justiça lá há tantos anos. Aí você, nesses 10 dias antes, você se concentra. Ó, lembra o que foi que eu li aqui, ó? Deixa eu voltar aqui no versículo. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então esse período de 10 dias antes que acontece, é um tempo de você pedir perdão, se arrepender
de fazer sabe, aquela análise, aquela vistoria completa daquilo que você fez, buscar lá aquele pecado que você não se lembra, para você confessar, para poder você se colocar na presença do Senhor, porque o mês de Tisrei é o tempo de arrependimento. É o tempo de novos começos. Quando você chega em arrependimento perante o Senhor, você recebe o perdão. A partir do perdão de Cristo, você recebe uma nova fase. É uma nova história que você começa a viver. Aí tem gente que diz assim, mas é só aceitar Jesus. É só aceitar Jesus e viver uma vida assim, sabe, rasa, sem viver o sobrenatural de Deus. Eu sinto tanta pena dessas pessoas quando eu vejo alguns comentários, né? Às vezes você vê lá uma postagem no Instagram, é tanto crente que, sabe, na ignorância, na dureza do coração, na arrogância, na escravidão, do engano, fica ali criticando até mesmo, não está na Bíblia, porque as pessoas, para acreditar, tem que estar lá escrito com tudo, todas as letras na Bíblia. A Bíblia diz que a sabedoria, ela é como um tesouro escondido. Então, quem busca, quem recebe do Senhor o dom, quem tem fome, quem tem sede, vai atrás desse tesouro e abre esse tesouro e desfruta. Então tem a revelação que o Senhor concede e muitas vezes a pessoa não acredita porque não está escrito na Bíblia. Ai, Jesus Cristo, não está escrito lá com todas as palavras, né? Porque tem lá todo um contexto, mas a pessoa acaba sendo enganada. Isso aí é bíblico também, que o inimigo ele estabelece muralhas ao redor da mente. Para quê? Para que o conhecimento sobre Deus não aconteça. Está escrito dessa forma na palavra de Deus. Então, nesses 10 dias antes do jejum mesmo, propriamente dito, do Yom Kippur, é o tempo de arrependimento, porque Deus ele está passando na terra, fazendo revogação. Aleluia. E aí são situações de dívidas que você tem nesse período. Aí você já está ali orando, alinhando. A sua vida precisa estar alinhada. Porque se você estiver fazendo o bem, se você estiver cumprindo o propósito do Senhor, o princípio, ainda que você tenha cometido um erro, por exemplo, você cometeu um erro e você acabou pegando aquela consequência terrível, mas você se arrependeu. Então você sabe que para cada erro, se nós estamos falando aqui de justiça, se nós estamos falando de um tribunal, então porque isso aqui é um tribunal de justiça espiritual, você sabe que o juiz ele vai dar uma sentença. Jesus ele é o justo juiz, né? Deus ele é o justo juiz. Então ele vai dar a sentença. A sentença é que você plantou, você vai colher. Agora, dependendo do nível do plantio, a sua sentença ela pode ser prolongada. Sabe quando uma pessoa comete um crime, aí o juiz vai lá dar não sei quantos anos de prisão. Então ele já é uma sentença declarada. Só que no jejum do Yom Kippur, esses 10 dias antes, que é o tempo da preparação, o que é que acontece? Nesse jejum aqui, nesses dias aí, você vai orar, se arrependendo, você vai alinhar a sua vida com os princípios, você vai ser intencional nesse tempo espiritual. E se você tinha uma sentença que você tinha de sofrer 10 anos, essa sentença é revogada, você vence ela, sei lá, em 1 ano, 2 anos. São vários testemunhos, vocês precisam ver. Pessoas que tinham dívidas altíssimas, aí quando chega nesse período que entra no concílio, a dívida ela é anulada. Eu vivi uma situação dessa aí, de uma dívida anulada, por causa de quê? De um posicionamento. Eu digo, meu Deus do céu, o quanto é poderoso. Deus ele é misericordioso. E esse jejum aqui é lá no Antigo Testamento, que é o Antigo Testamento, é o testamento onde fala, né? Deus era carrasco, olha só. Então Deus ele chega revogando sentença. Só que lá está escrito, é perpétuo. Você tem que se posicionar. Você sabe que jejuar é importante. O jejum, ele mortifica a sua carne. Ele alinha você com Deus. Por isso que você é convocada para isso. O jejum, ele estabelece os frutos do Espírito na sua vida. Principalmente o fruto do domínio próprio. Então, se você não jejuma, você está fadada a fracassar, a falhar, a ser atacada. Porque o jejum é uma ferramenta poderosa contra o adversário. É uma blindagem. O inimigo não pode tocar em você quando você está no jejum. É por isso que eu chamo você para esse propósito. Não é para você passar um período de fome, não. É para você se alinhar com Deus e ter isso como estilo de vida.
Por quê? Porque o inimigo está te atacando. E a Bíblia diz que você é uma mulher sábia. Você é a base da sua família. Você é aquela que edifica. Se você não tiver uma vida jejuada, se você não tiver uma vida consagrada, se você não tiver uma vida alinhada na oração, você vai ser atacada. Então a sua família toda vai junto. Meu Pai do céu, quanto isso é sério, né? Mas ó, jejum não é de qualquer jeito também. Não é apenas, eu vou ficar aqui 12 horas sem comer, e aí eu vou ficar, não vou aqui, eu vou trabalhar e vou me envolver aqui, tipo, fazer coisas que, não, eu vou assistir aqui televisão, passar o dia todo, eu vou distrair a minha mente para eu não sentir fome, eu vou distrair a minha mente aqui, vou ficar aqui assistindo um filme, vou assistir uma série aqui, uma novela, só passar fome, então tu pode comer, tá liberada, com esse pensamento aí não. Quando a gente jejuma, nós jejuamos com um propósito. Então, o nosso cérebro, ele não aceita perder. Você já tem que entender isso aí. O seu cérebro, ele não foi feito para perder. Toda a vez que você tirar algo, você tem que colocar algo no lugar. Você precisa sentir prazer por esse algo que você colocou no lugar. E essa é uma ação que você precisa fazer consciente. Então, quando você reserva um tempo de jejum, o que você tem que fazer? Você vai jejuar 12 horas. Nessas 12 horas de jejum, o que é que você vai fazer? Você tem que trazer ações, comportamentos, acessar coisas que vão aproximar você de Deus. O jejum, ele não serve para mudar a opinião de Deus. A vontade de Deus, ela é irrevogável, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Ele é, na sua misericórdia, ele pode mudar, entre aspas, de opinião. Pode mudar de opinião, que eu quero dizer o quê? Ele atende a sua oração e ele com a vontade permissiva, porque ele tem a vontade soberana e a vontade permissiva. Pela vontade permissiva dele, ele ouve a sua oração, ele te atende, ele revoga sentenças. Quando você ora, quando você jejuma, quando você se consagra, quando você vive uma vida distante do pecado, porque a Bíblia diz que quem é filho de Deus não vive pecando. Então tem possibilidade sim de eu e você não viver pecando. Então quando você se alinha no jejum, você tem que entender, o jejum é para te aproximar de Deus. O jejum é sobre você, não é sobre Deus. Tem pessoas que vai dizer assim, eu vou jejuar, que é para Deus fazer isso e aquilo outro. Não faça jejum com essa intenção. Isso aí é um jejum de barganha. Você deve estar vendo o livro, né? Lendo o livro que a gente está, ouvindo o livro que a gente está compartilhando lá, sobre Deus não ser o nosso ídolo, né? Então, a gente não pode ter Deus como aquele que vai realizar os nossos desejos, as nossas vontades, assim, porque, como assim? Deus, ele é o quê? Deus é aquele coisa lá da lâmpada, né? Daquele negócio que esfrega lá, de um negócio aqui, das historinhas, das fábulas que se contam. Não, Deus não é aquele Deus que cabe dentro de um bule. Deus, ele não cabe dentro da sua caixinha. Não tenta limitar Deus, não tenta manipular Deus. Deus, ele é soberano. É isso que nós temos que entender. Aí a gente passa o tempo todo dentro de um padrão de religiosidade, fazendo as coisas para poder mudar a opinião de Deus, mudar o caráter de Deus. Não vai. Deus, ele não vai mudar o caráter dele, ele é imutável. Você faz esse jejum é para Deus mudar o seu caráter, porque quem precisa de mudança é você, não é Deus. Ele não precisa de nenhuma ação sua, muito pelo contrário, é você que precisa dele. Então nós jejuamos para quê? Para alinhar a nossa alma ao centro da vontade de Deus. Olha só, Flávia colocou aí, ó, Levítico 16, versículo 29. É um estatuto. Um estatuto é o quê? É um regimento, é uma lei perpétua. Então a gente se perde. A gente se perde porque a gente ignora muitas vezes aquilo que está escrito na lei, porque a gente entendeu que a lei foi até João. Então não existe mais. Não tem mais as leis do Antigo Testamento foram ignoradas, devem ser jogadas na lata do lixo. Se é para ser jogado na lata do lixo, está fazendo o que na Bíblia? E Jesus, ele veio para quê? Ele disse, ó, eu não vim para desfazer a lei, eu vim para cumprir a lei. Então Jesus, ele cumpriu. Ele cumpriu tanto que ele não entrou no ministério dele antes de sair uma outra autoridade que já estava em ação, que era João Batista. João Batista como sacerdote, João Batista como profeta. João Batista era sacerdote porque ele era filho de sacerdote. E uma vez que uma pessoa foi chamada para o sacerdócio, os filhos também
entendiam isso e já viviam debaixo disso. Era uma lei. É só estudar a palavra de Deus que a gente vai ter tudo muito claro. Mas nós perdemos a bênção. Por quê? Porque nós não estudamos, nós não aprendemos, não sabemos disso. Então esse período é poderoso. Então quando chegar esse período do ano aí, que esse ano eu olhei, mas acabei no calendário hebraico, eu olhei qual é a data que vai cair para nós, mas eu acabei esquecendo, não me recordo. Não tinha também intenção de dar tanto foco aqui nessa questão do jejum do Yom Kippur. Mas o dia específico lá, tem um dia no calendário em que acontece esse jejum. Esses 10 dias antes são 10 dias de preparação, em que você vai estar em oração, em que você vai estar buscando a presença, se livrando, evitando o máximo possível se envolver com contaminação, com coisa, protegendo. Você já tem que fazer isso todo o tempo. Mas nesse tempo aqui você tem que ser mais intencional, porque as comportas do céu estão abertas. A Bíblia diz lá em Apocalipse que tem uma árvore que ela tem 12 frutos e em determinado de tempos em tempos esses frutos eles são derramados sobre a terra. Então esse aqui, o mês de Tisrei, entre setembro e outubro, é exatamente o tempo em que você se posiciona para você viver o perdão de Deus. Se eu não me engano, eu acho que vai cair, acho que é dia 2 de outubro. Deixa eu ver se 2 de outubro é um sábado. Acho que é 4 de outubro. Se eu não me engano, é isso aí. Mas isso aí é mais para frente. Então, é nesse mês aqui que acontece esse grande jejum. E também a festa dos tabernáculos. Eu não vou entrar mais em detalhes, senão a gente acaba, entrando demais. E é assim. Então, outra coisa aqui, ó. O mês de Tisrei, que é o mês entre setembro e outubro, é o tempo de arrependimento e novos começos. Lembre disso aí. Então, esse é um tempo de revelação espiritual. É o momento de você buscar arrependimento, alinhar-se com Deus e celebrar suas provisões. Agora tem os ataques espirituais aqui. Como é que o inimigo vem atacando? Espírito de culpa, de condenação, exatamente para paralisar o seu avanço. Então, quando tem uma unção liberada sobre a terra, de revogação de sentenças, em que Deus revoga a sentença, então Deus ele nos chama para o arrependimento. O inimigo vem colocando culpa. Tem uma diferença entre arrependimento e culpa. E a Bíblia diz que Jesus levou sobre si a nossa culpa. A Bíblia não diz que Jesus levou sobre si o nosso arrependimento. Ele levou sobre si a nossa culpa, a nossa condenação. Não existe mais culpa. Então nós nos arrependemos e ficamos sem culpa. A culpa ela é tirada. É forte demais isso, né? É um mês também de posicionamento. Qual é o posicionamento? Arrepender-se, perdoar e celebrar as promessas de Deus. Então esse foi um tempo que o Senhor me direcionou para eu perdoar pessoas, perdoar dívidas de pessoas, dívidas altíssimas, sabe? Que Deus ele me conduziu assim nesse processo. Perdoa. E o interessante de tudo isso aí é porque, como eu falo, tem um grande testemunho sendo gerado, mas eu acho que esse testemunho dá até um livro. Mas glória a Deus por isso. Aí não é o tempo de escancarar, porque está ainda em formação. O que acontece? Quando eu fui me entendendo, é incrível quando você se alinha, minhas amadas, mesmo você sem ter o conhecimento completo. Quando você se alinha em algum princípio, automaticamente a sua vida começa a ter uma girada assim, ó. Que eu comecei a ter comportamentos que partiram, entre aspas, de mim. Lógico que conduzida pelo Espírito Santo. Não por eu saber que eu tinha que fazer aquilo ali. O Espírito Santo tocou no meu coração. Perdoa. E eu fiz um propósito de jejum. E aí, não foi dentro dessa questão aqui do Yom Kippur, porque eu não conhecia a fundo. Eu vim conhecer depois de estar buscando, conhecendo mesmo, estudando, para estar inclusive aqui passando para vocês. E aí, eu fiz um período de um jejum e eu fiz atos proféticos. Ali foram 7 dias direto que eu fiz esses atos proféticos. E eu coloquei uma situação na presença do Senhor. E era uma situação assim, muito grande para mim, para eu me desapegar. Então eu tive que me desapegar daquilo ali. E eu orei, eu jejuei, eu fiz ato profético, eu liberei perdão sem querer.
Foram 7 dias dizendo eu libero perdão, eu perdoo, dizendo nome por nome, situação por situação. Uma lista gigantona, que era terrível. Que eu saía, eu entrava no quarto, para aquele momento, daquela hora de batalha, na hora de entregar o jejum. Eu saía do quarto ali, tinha dia que eu saía pesada, indignada comigo mesma. Porque a minha carne não queria fazer o que eu estava fazendo. Mas para selar o ato profético, no último dia, eu queimei todo o material que tinha algum tipo de ligação. Para, anular. Aquela coisa, fechou aqui agora. Não tem mais volta. Não tem como mais eu voltar atrás. Ainda que eu quisesse voltar atrás. Não tem como eu voltar atrás. E eu fiz e eu obedeci. Porque a Bíblia diz que melhor é o obedecer do que o sacrificar. Então foram anos eu sacrificando. Não vale a pena sacrificar mais, porque o Senhor me chamou para uma outra história, para viver um novo tempo, um novo começo. Então me posicionei nisso. Foram questões de 3 a 4 dias para as notícias começarem a vir. E o plantio existe, a colheita ainda está chegando. Então é poderoso demais esse tempo aqui. Se o Senhor nos permitir nos direcionar, quem sabe, né? Nós não estaremos juntas aqui. Em nome de Jesus, porque com a permissão de Deus, né? Eu estarei, porque eu não quero mais sair debaixo dessa bênção, não. Eu sabendo que tem um dia específico que Deus revoga a sentença. Você pode orar pela sua família, você pode trazer situações, aí você vê tantos testemunhos de libertação, num tempo específico, num posicionamento. E quantos perderam, passaram? Passou esse tempo, passou essa nuvem, sabe? Ah, meu Pai do céu. Eu fico aqui imaginando aqui agora. Moisés ficou ali, cutucando Deus. Eu quero te ver. Eu quero, porque quero, porque quero. Aí Deus disse, olha, tu fica na posição certa, no lugar certo, porque eu vou passar de costas. Deus, ele não anda passando aí o tempo todo, não. Ele passa em tempo específico. E esse é o tempo. Então Deus passou ali, Moisés viu ele de costa. E a Bíblia diz que ele desceu do monte como se tivesse um foco de luz ali, que passaram dias e dias e dias, que o povo não conseguia olhar para Moisés, tamanha era a glória, o resplendor que saía do rosto de Moisés. Pensa. Ai, como a gente perde por não perecer, por não conhecer, nós perecemos, né? Então esse é um tempo de posicionamento, de arrependimento, de perdão e de celebrar as promessas de Deus, mesmo que elas ainda não tenham se cumprido. Celebrar as promessas. Outro exemplo bíblico aqui em relação a isso aqui é Neemias, no processo da restauração das muralhas. Amada, se nós formos estudar a fundo as histórias, os tempos das batalhas, o mês que estava, nós temos uma essência poderosa para tirar das histórias. Nós não ficamos na superficialidade. Foi durante o mês de Tisrei que o povo celebrou a restauração e renovou sua aliança. Agora eu pergunto, o que foi necessário acontecer antes de Neemias vir reestruturar a cidade de Jerusalém, as muralhas de Jerusalém? O que foi que precisou acontecer? Olha, antes veio Esdras conduzindo todo o povo em arrependimento. Ai, como nós perdemos por não conhecer as Escrituras. Meu Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor. E abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que nós tenhamos, Pai Santo, acesso ao aprendizado. Ah, meu Deus, coloca desejo no coração, Pai querido, de cada uma dessas mulheres aqui, Senhor, para que desejem aprender mais, comer, Senhor amado, no profundo, aleluia, sair do leite e comer agora aquela comida mais sólida, mais sustosa, glória a Deus, aleluia. Vamos agora aqui, passei do mês de Tisrei, que é o primeiro mês do calendário, no calendário hebraico, do outono. Agora vamos para Shesvan. Então os nomes assim que só a misericórdia, né? Se a gente falar 3 vezes rapidinho, é batizado com o Espírito Santo se não for. Brincadeiras à parte, porque nossa língua é diferente, né? O mês de Shesvan, ele está entre outubro e novembro. Ele vai pegar do meado de outubro para o final e o início de novembro. Espiritualmente falando aqui,
é um tempo de maior investimento em intimidade. Então, é um tempo de intimidade. E esse também é o tempo em que Deus silencia. É o silêncio de Deus. Então, você precisa entender. Deus, ele está em silêncio. Mas não significa dizer que você tem que ficar em silêncio para com Deus. É o tempo que você tem que intensificar suas orações. Tem gente que diz assim, ó, Deus está calado, então Deus não quer me responder, não vou orar. Eu me lembrei aqui agora que tem uma pregação do pastor Marco Feliciano, que o título é esse aqui, O Silêncio de Deus. Não sei se vocês acompanhavam o pastor Marco Feliciano no início do seu ministério. Essa pregação aqui, ou pregação forte, que eu lembro assim de detalhes, de tanto ouvir, reouvir naquela fita, né, de DVD, sabe? Que era daquele jeito. Oh Deus, provavelmente você deve encontrar aí no YouTube. Eu vou até pesquisar para ouvir novamente se não tem essa pregação, uma pregação poderosa. Quando chega o silêncio de Deus, parece que eu estou vendo aqui, ó, ele vai destrinchando as referências bíblicas, né, explicando os textos. Aí quando chega na hora, ó, e na hora H, o silêncio de Deus. Ai, Senhor, é cada testemunho forte. Mas qual é o texto aqui bíblico para você se apegar? Jeremias 33, versículo 3. Eita, que tem um mistério de 3 aqui, ó. O 3 representa a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então são 3. É reforço aqui da Trindade. Eita glória! Jeremias 33, 3. Jesus, tem outro mistério. 33 anos, o ministério de Jesus se encerrou. Eita glória! E o livre acesso foi dado ao Pai. Eita Jesus! Você vê que você tem que ser profético em tudo? Você consegue entender isso aqui que eu tô falando, gente? Meu Deus, não tinha parado para ver isso aqui não, vi agora. Eita Deus! O que é que diz em Jeremias 33, versículo 3? Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus, ele está em silêncio. Parece que esse silêncio será eterno. Mas ele está dizendo, clame a mim, eu vou te responder. Esse não é o tempo de eu falar. Esse é o tempo de eu te ouvir. É forte demais isso aqui. Eu vou te anunciar coisas grandes e firmes em uma próxima estação que você não sabe. É algo que eu estou preparando aqui. Depende do seu posicionamento. Já está preparado, a verdade é essa. Já está preparado, mas depende do seu posicionamento. Então, qual é o significado aqui de Shesvan? Shesvan é o mês que ele é conhecido como o mês sem festas. Outubro e novembro. Então, não é um tempo de festejar. É um tempo de aprofundar a intimidade com Deus. É um mês que, inclusive, começou o dilúvio no tempo de Noé. Então, perceba isso aí. Todas essas ações, esses marcos históricos que aconteceram, eles aconteceram dentro de um tempo determinado, que tem inclusive uma mensagem, aquele tempo que aconteceu. Se nós não buscarmos entender os tempos e as estações de Deus para as nossas vidas, nós perdemos muito, deixamos muito a desejar. Meu Senhor Deus da glória. Vamos lá, qual é a revelação de Deus aqui para nós? O que é que Deus quer de nós? Deus quer que busquemos a sua presença, mesmo quando não ouvimos respostas claras. É um mês de testes, é um mês de preparação, é um mês em que você vai estar sendo testado, é um mês que você vai ser atacada com espírito de dúvida, com desânimo, para afastar você da presença de Deus. Aí, o inimigo vai colocar, ó, para de orar. Você ora e não acontece. Está perdendo tempo orando. Mas eu quero que você se lembre de um detalhe. No momento em que eu faço questão de dizer, eu falo isso sempre, porque é uma revelação do céu isso aqui. Jesus, ele foi tentado lá no deserto. Quando ele ia iniciar o seu ministério, ele acabou de ser batizado. Antes dele iniciar propriamente o ministério, o próprio Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Para quê? Para ser tentado por Satanás. É uma grande chave isso aqui. Aí Jesus, ele chega lá, ele é tentado. Só que ele venceu a todo tipo de tentação. O diabo disse, se você fizer isso e isso, eu te dou isso. Você não disse que é filho de Deus? Ó, tentado, testado na identidade.
Aí você não disse que é o filho de Deus, tu tá com fome, jejuando 40 dias é brincadeira? Come aí, ó. Agora pega essas pedras, transforma em pão e coma. Aí Jesus começou, ó, nem só de pão viverá o homem, declarando a palavra, a espada do Espírito ativada na mão de Jesus. Por quê? Por quê? Porque Jesus, desde criança, ele cresceu na graça do conhecimento. Com 12 anos, Jesus ainda não tinha recebido ainda a unção do Espírito Santo sobre o ministério para começar, porque a unção desceu, o Espírito Santo foi no dia do batismo. A pomba foi a manifestação ali e bradou uma voz do céu: esse é meu filho amado. Até então, Jesus, entre aspas, era um qualquer. Ou seja, Jesus, ele não estava ali humanamente falando, ele não estava ainda cumprindo a missão. Embora os pais dele já soubessem que ele tinha uma grande missão a cumprir na terra. Mas ele estava lá, ó, com 12 anos de idade. Ele estava lá colocando mestres, sábios, sabe, no bolso. Deus, ele venceu com a palavra, isso mesmo, minha amada. Ele venceu com a palavra. Então por quê? Porque ele passou a vida inteira comendo a palavra. Na hora da tentação, ele tinha no bolso lá, ó, ele tinha lá as balas extras, vamos dizer assim. Jesus, ele tinha repertório. Como é que você, diante da adversidade, diante da tentação, diante da prova, que você tem que vencer o inimigo com a palavra, se você não tiver repertório bíblico, se você não tiver versículo para arrotar na cara do cão, você não vence. Jesus te deu esse exemplo. Jesus, ele tinha ali, ó, muitos recursos guardados, porque foram anos e anos de investimento na leitura da palavra, na oração, indo para as sinagogas. Jesus era amante dos lugares onde estavam os sábios. Jesus tinha fome e sede de Deus, mesmo ele sendo Deus. Só que até então não tinha ainda manifestado a natureza divina dele. Olha o quanto isso é poderoso. Aí chega a hora que Jesus vai lá para o deserto. Chega lá no deserto, o diabo vai tentar. Na hora que Deus silencia, o diabo entra em ação. Deus, ele tinha bradado um pouco antes. Ele bradou dizendo: este é o meu filho amado. Ou seja, ele já ativou a identidade de Jesus. Ele já disse quem Jesus era. Então Deus, ele já disse para mim e para você quem nós somos. Mas na hora do deserto, na hora que Deus silencia, aí o diabo começa a vir com tentação. É Deus que permite a tentação. A Bíblia diz que Deus, ele não tenta a ninguém, mas ele permite. Quem tenta é o tentador. Deus, ele não é o tentador. O diabo, ele é o tentador. Porque ele tenta para quê? Para tirar você da mão de Deus, da presença de Deus. E Deus está em silêncio para dizer: ó, agora eu quero ver. Você tem que passar pelo teste, filha. Eu já disse quem você é. Na hora da tentação, aquilo que você tem guardado no seu coração é o que vai fazer você permanecer ou não. A Bíblia diz que a boca, ela fala daquilo que o coração está cheio. Jesus estava cheio da palavra de Deus. O repertório de Jesus era esse. É por isso que nós temos que colocar esse repertório também na nossa vida. Porque chega o silêncio. Chega lá esse mês aqui, espiritualmente falando, esse tempo em que Deus, ele fica em silêncio. Exatamente porque ele está testando você. Ele está testando, na verdade, a autoridade. Ele quer que você teste a autoridade de filha que ele já te deu. Aí o inimigo vem, traz a tentação. Enquanto o inimigo está tentando você, para tirar você do propósito, Deus, ele está te dando uma grande oportunidade para você se posicionar, para você declarar a palavra. Aí o inimigo vai começar a dizer para você: ó, você não está vendo aí que Deus, ele não liga nada para você? Tá vendo? Você disse que é filha de Deus e cadê? Você não disse que é filha de Deus? E porque o teu pai agora, que você canta e diz assim, ó, eu sou teu pai, é só chamar. Cadê que você está chamando ele agora e ele não vem? Aí o inimigo começa a colocar um monte de sementes, de dúvida, de confusão, de desânimo, para você não orar, para você não buscar a face de Deus. Para quê? Para ele roubar a promessa, para ele roubar o seu ministério. Qual era a intenção do diabo? Roubar o ministério de Jesus que estava prestes a se iniciar. Roubar o propósito de Jesus. Você é uma mulher de propósito. Você tem um propósito estabelecido por Deus. E chega a hora H que o inimigo vem e rouba o seu propósito, se você não estiver posicionada nessa verdade.
se você não tiver os recursos da palavra, se você não tiver, balas e balas, sabe? Aquelas, eu esqueci o nome, você tá entendendo? Que você tem que ter, porque a palavra, ela é a espada. Então a espada é uma arma. Então você tem que ter, aquelas balas ali de reserva, que pra, na hora do ataque, você tá ali colocando na arma e atirando. É o tempo certo para você atirar a palavra de Deus. Agora, se o seu coração tá vazio, o seu coração, ele nunca tá vazio, a verdade é essa. Se ele não estiver cheio da palavra de Deus, ele está cheio de qualquer outra coisa. Se ele não está cheio da palavra de Deus, ele está cheio da cultura humana, do ocultismo. Ele está cheio do engano. Ele está cheio do que você recebe, do que você assiste, do que você fala, do que você ouve, daquilo que você sente. Todos esses sentidos aqui, não são sentidos qualquer. São os órgãos do sentido, né? Espiritualmente também, eles estão ativos. Então é aquilo que você assiste. É aquilo que você pega e coloca. A televisão normalmente fica na sala de estar. É a televisão que você coloca lá e você invoca as trevas através daquilo que você está assistindo, sem perceber, sem se atentar. Aí liga a televisão, deixa lá rolando aí entre espírito de morte, espírito de miséria, de desânimo, de confusão, de adultério. Começa a assistir, alimentando novela, com traição, com não sei o que. Sai disso em nome de Jesus, seja liberta. Jesus quer libertar você. Você tem que entender que a sua televisão, ela é um instrumento neutro quando ela está desligada. Agora, quando ela é ligada, ela não é neutra. Ela é um portal espiritual que pode trazer para sua casa bênção ou maldição. O problema não está na televisão. O problema está em quem usa a televisão. Está em você, o jeito como você se posiciona em direção a ela. Está em alguém, no posicionamento que Deus ou o inimigo usa para alguém se posicionar na televisão. Porque você pega a televisão, você pode assistir a televisão, você pode assistir uma conferência, você pode colocar um vídeo do YouTube, você pode assistir uma pregação, você pode assistir um filme que traz mensagem sólida para você, você pode colocar louvor e adorar, preencher a sua casa com a adoração, mas também você pode ligar e colocar filme de terror, filme de treva, você pode colocar lá um monte de promiscuidade sexual, você pode colocar lá um monte de xingamento, que são palavras que vão entrando como decretos, e os demônios entram e se sentem à vontade. Senta no seu sofá, no lugar que é o lugar do relacionamento com Deus, com os seus familiares, com você mesma, de intimidade com o Senhor. O inimigo senta e fica lá. E a gente está assim, não tem nada a ver. Não tem nada. Isso aí é radicalismo. A Bíblia diz que é santidade, é sem santificação. Ninguém vê o Senhor sem santificação. Hoje nós cantamos: quero vestir as roupas da santidade, mergulhar no santo dos santos. Como? Com a vida completamente fora do padrão da santidade de Deus. Sede santos como eu sou santo, diz o Senhor. Sede santos em toda a vossa maneira de viver. É essa palavra que nós precisamos viver. Então entenda aqui esse mistério. Eita, glória a Jesus. Entenda esse mistério, porque no tempo do silêncio de Deus, é o tempo que Deus ele está possibilitando para você uma grande oportunidade de você se apropriar da sua autoridade. Foi com a palavra, foi na autoridade da palavra que Jesus expulsou Satanás da frente dele. Olha, Jesus foi permitindo e combatendo. O inimigo ele não vai desistir. Ele vai lançando e você tem que ter, ponto de estar em ponto de bala aí com sua arma pronta. Pá! Pá, pá, foi desse jeito aí. E quando chegou na cartada final, para trás de mim, Satanás, pronto, somente ao Senhor teu Deus adorarás, assim diz a palavra. Pronto, foi embora, revoltado, humilhado, destruído. Somente a palavra de Deus vai vencer o inimigo. Você quer fazer de tudo: jejum, oração, sem palavra, é um conjunto. É um conjunto. Então, entre esses meses aqui de outubro e novembro, é o tempo de você buscar mais intimidade com Deus. É o tempo do silêncio de Deus. É o tempo que não tem festa. Vamos ver aqui quais são as festas que tem no nosso calendário. Outubro. Tem uma festa aí que é a festa, né? Na idolatria. Oremos, né?
Nós não estamos debaixo dessa sentença, dessa condenação. Principalmente porque nós estamos conhecendo a verdade que nos liberta. Glória a Deus. Então o chamado, o posicionamento é perseverança da oração. Confiar no caráter de Deus, mesmo no silêncio. O diabo ele vai vir falar mal de Deus para você. Mas se você conhece quem Deus é, você vai dizer: para trás de mim, Satanás. Você não vai me enganar. Eita Jesus. Glória a Deus. Vamos agora para o próximo mês. O último mês da estação do outono. É o mês de Kislev. Está entre os meses novembro e dezembro. Do meado de novembro para o final e o início de dezembro até o meado de dezembro. Esse é um tempo de promessas. Esse é um tempo de confiança. Então Deus ele vai ficar em silêncio antes de você entrar para a estação do inverno. Porque primeiro, Deus ele vai estar testando você para você se posicionar, e depois você vai ver que Deus ele vai agindo no tempo dele, no tempo certo. Agora já é um tempo de promessa. Deus ele já está agora abrindo a boca e declarando promessa para você. Olha só, eu sendo pressionada para tomar decisões em outubro e novembro. Deus em silêncio, olha só, foi isso mesmo, Ed, foi isso mesmo. E eu quero porque querem, eu querendo porque querendo a resposta, né? Foi isso mesmo, foi isso mesmo. Eu acompanhei de perto, ela ainda veio atrás da profeta aqui, traz uma revelação do Senhor. Brincadeira, muita instrução, né? Meu Deus, olha só, quando você passa a viver alinhada com a palavra, como que é. E o quanto aqui na história de Ed, ela compartilhou, eu sei do que ela está falando. O quanto que ela foi tentada. O quanto que no começo ela até acreditou que era uma voz de Deus. Mas era o tempo do silêncio de Deus. Então era o tempo dela entender o silêncio de Deus. Não é fácil entender o silêncio de Deus, não. Eu sugiro que vocês pesquisem essa pregação do pastor Marco Feliciano do silêncio de Deus. Se eu me lembrar, eu vou pesquisar e vou colocar no grupo. Porque eu quero assistir essa pregação de novo. Eu tô falando nela direto. É forte isso, viu? Então, vamos lá. Kislev é o tempo de promessa. Qual é a palavra bíblica liberada sobre a sua vida? O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. Salmo 121, verso 7. O significado de Kislev é o mês de Hanukkah. Acho que é assim que se fala, viu, gente? Esses nomes aqui, eu não sei falar hebraico, não. Inclusive, quando acontece a festa das luzes. Quando acontece no nosso calendário outras festas idólatras, no mês de dezembro acontece a festa das luzes. Então a festa das luzes ela simboliza a fidelidade de Deus em manter suas promessas. Então é o tempo de sair da escuridão. Deus estava em silêncio, Deus agora começa a falar. Então o mês de Kislev ele representa a fidelidade de Deus e em manter suas promessas. Então Deus não tinha falo. Então por mais que ele ficou em silêncio, você tem que confiar no que ele falou. Aí agora Deus vai testar. Deixa eu ver se ela acredita mesmo. Se ela está acreditando no que eu falei. Ou se aquelas palavras, aquelas adorações foi da boca para fora. Que ela dizia, Senhor, eu confio na tua palavra. Deixa eu ver se é isso mesmo. Aí Deus silencia. O inimigo vem atacar, tentar. Aí agora passou pela fase. Vocês vão entender tantos mistérios aqui. Eu acho que é a partir de amanhã que eu vou começar a falar do ciclo do tempo de Deus. Um por um. Vai ser poderoso isso. Então veja bem. A revelação para nós é o quê? É o mês de nós renovarmos a esperança. De lembrar-se das promessas de Deus. De acender a luz da fé. Esse é um tempo poderoso. O bom aqui, é que nós estamos com a mente bem fresquinha. Que nós acabamos de sair dos meses de novembro e dezembro, né? Você vê que Ed aí ela já trouxe aí uma lembrança de uma fase que ela passou, foi bem delicada. Então, quais são os ataques espirituais? Escuta essa aqui, espírito de medo, insegurança, incredulidade, tudo isso para quê? Para apagar a sua confiança em Deus. Esse é o tipo de ataque que o diabo coloca sobre você. Pensa. Aí vamos voltar aqui para o próprio exemplo de Neemias. Neemias construindo o templo, reconstruindo os muros de Jerusalém. O templo não. Neemias ele reconstruiu os muros. Então está lá em Neemias capítulo 2, versículo do 1 ao 8.
Aí você está vendo que ele reconstruiu. Está lá reconstruindo, ele está atiçado, ativado naquilo ali fazendo. Olha, usando até, ele estava tão empolgado, tão cheio de Deus, tão certo do que ele tinha de fazer, que ele instruía os ajudadores ali para pegar, porque eles não tinham espadas. Eles não eram guerreiros em si. Então, as armas que eles usavam para reconstruir, eles usavam também como arma contra o inimigo. Contra o inimigo que vinha, né, para poder impedir. Então, imagina só, uma pá de pedreiro que servia ali para poder fazer o cimento. Era aquela pá que ele vencia os adversários. Enquanto eles estavam ali focados naquilo, o que era que vinha? A voz do inimigo do outro lado. Para poder meter medo. Aí vinha Sambalate, vinha Tobias falando, dando recado. E qual foi a palavra firmada que Neemias teve? Eu estou em uma grande obra. Estou comprometido aqui porque Deus tem uma promessa de restaurar, de reconstruir essa cidade. E Ele está me usando nisso. Não posso descer, não posso parar. Então Neemias, ele confiou na promessa. A promessa que Deus tinha liberado sobre ele. E ele enfrentou a oposição com coragem. Então esse é o tempo de você enfrentar a oposição com coragem. Glória a Deus. Aleluia. É forte demais, gente. A gente ficaria horas e horas, porque a palavra de Deus, ela é deliciosa. Ela é deliciosa, a gente aprofunda, a gente sente vontade de aprofundar mais. E dá uma fome, uma sede. Eita glória. Falar em fome e sede, vamos falar dos frutos do Espírito? Os frutos do Espírito, minhas amadas, eles são as evidências da colheita espiritual. Então, se você não manifesta os frutos do Espírito, você não colheu. Forte, não é? Pois é. Olha o que Jesus diz lá em João, capítulo 15, versículo 5. Ó. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então a estação do outono é o tempo de permanecer debaixo da promessa. Chegando aqui o final, com toda certeza, vai chegar também, a colheita vai ser próspera. Porque você está fincada exatamente na videira. E a raiz dessa videira é uma raiz completamente curada. Aleluia. Olha só, o outono espiritual é um tempo de você examinar a sua vida para ver se você está realmente produzindo os frutos do Espírito. Gleide, que frutos são esses? Olha só, cada fruto é uma evidência do trabalho do Espírito Santo em nós. Vamos ver aqui, se você começa a fazer essa análise aí. São 9 os frutos, tá? Vamos ver se você tem esses frutos, você tem revelado. Primeiro, o fruto é o amor. Toda vez que eu falo de frutos do Espírito, eu gosto muito daquela representação dada por muitos pregadores, muitos estudos também, eu uso isso, que usa a tangerina. Pra gente aqui, né, pelo menos aqui na Bahia, até onde eu sei, é a tangerina. Para os outros lugares, tem alguns lugares que é a mexerica, alguma coisa assim, se eu não me engano. Eu sempre me atrapalho, sempre confundo o nome. Mas é aquela fruta que ela é da família da laranja, né? Só que ela é cheia de gominhos. E essa fruta tem um cheiro forte. Você não consegue esconder que você chupou uma tangerina. Aonde você chega, o cheiro fica impregnado nas suas mãos. O amor tem que ficar impregnado nas suas mãos. Aonde você toca tem que ter o amor. Você vê que nada nesse mundo físico ele é isolado do mundo espiritual. Ele é simplesmente uma revelação do que tem de ser no espiritual. Olha só, tem gente dizendo o quê? Como é? Bergamota? Mexerica, é isso mesmo. Esse nome eu conheço, mexerica. Agora, bergamota, esse eu não conhecia não. É o nome da fruta? Meu Deus, olha aí eu aprendendo coisa nova hoje. Glória a Deus. É isso mesmo, mexerica. Mexerica eu lembro. Eu sempre me confundo, às vezes, com macaxeira. Mas macaxeira não tem nada a ver. Macaxeira já é para nós aqui a mandioca, né? O aipim. Então vamos lá. Ó, o fruto é o amor. Vamos imaginar uma tangerina, é o amor.
O amor, ele é assim, ele exala. Quando você está vivendo o amor, eita, glória a Deus, é poderoso demais da conta. Poderoso demais da conta. Aí você abre aquela casquinha, aí você vê que tem vários gominhos ali. Então imagine aí uma tangerina com 9 gominhos. Esses gominhos são amor, ou são os frutos, né? Aí a gente não pega a laranja, quando a gente corta, a gente bota direto na boca, né? Vai chupando ali. Não, a tangerina não. A tangerina a gente vai tirando gominho por gominho. Então eu quero que você imagina. Olha só, bergamota a mexerica, não sabia não. Obrigada por compartilhar, viu? Glória a Deus. Então quando você vai pegando gominho por gominho, você vai se apropriando do fruto por completo. O fruto é o amor. Aí você vai pegando gominho por gominho. A tangerina é aquela fruta que a gente abre e a gente consome toda de uma vez. Mesmo sendo, né, por parte. A gente não tem o costume de pegar e abrir e comer só a metade. Ah, vou guardar aqui para um outro tempo. Não, porque ela é doce, ela é gostosa. Quando ela tá, né, realmente ali, o tempo dela são graúdas, é maravilhoso. Então vamos imaginar aqui essa fruta, né, a tangerina, que é o amor. E vamos agora aqui ver, ó, a evidência do trabalho do Espírito Santo de Deus em você são esses gominhos. O gominho do amor. O amor é a base de todos os outros frutos. O amor é a base de tudo. Foi por amor que Deus enviou o seu filho para morrer no meu e no seu lugar. Se eu e você não nos sentirmos amadas, nós estaremos seriamente comprometidas. E tem muitas pessoas que conhecem o amor, sabem do amor do pai, sabem que é amada por Deus, sabem que é amada pelo pai, pela mãe, mas não sente. E aí tem que ser tirado esse bloqueio para que o amor se manifeste e essa pessoa se conecte no amor, sinta esse amor. Essa aqui é a base de tudo, tá? A alegria você precisa, se você, mesmo no tempo de dificuldade, se você é uma pessoa alegre, se você consegue identificar, então aqui tem uma evidência do trabalho do Espírito Santo em você. Porque qual é a nossa tendência natural como ser humano? No momento da dificuldade, murmurar, reclamar, achar ruim. Isso é um nível de imaturidade espiritual. Uma pessoa imatura espiritualmente é assim que ela faz. Então, quando nós estamos frutificando no Espírito, mesmo na hora das adversidades, nós não ficamos tomadas pela tristeza. A tristeza vem porque nós somos seres humanos, somos propensos a todos os sentimentos, mas a nossa alma, ela está ligada diretamente ao Espírito Santo de Deus. Então o fruto se manifesta. A paz, a evidência da ação do Espírito Santo é uma paz, é uma confiança inabalável. Sabe aquela paz que excede todo entendimento? Sabe quando você está vendo que está tudo se acabando aparentemente? Alguém olha de fora e diz, não entendo como é que você consegue manter essa tranquilidade. Você está perdendo o controle de tudo. Sabe? É a paz que excede todo entendimento. Isso aqui é uma evidência do trabalho do Espírito Santo em sua vida. Agora, quando você não tem paz, quando você não consegue dormir, aí fica atribulada, não é obra do Espírito Santo, é obra da carne. E quem é que atua usando a carne? Quem é que se alimenta do pecado? Outra evidência, paciência. A paciência, ela fala de perseverar em meio às provações. Cuidado, viu? Cuidado. Ó, paciência é perseverar em provações. Não peça paciência a Deus. Porque se você pedir paciência a Deus na hora das adversidades, você vai perseverar naquela provação. Ai, Deus, me dê paciência, Senhor, com esse menino. Esse menino que tá assim, tá tribulado, tá sendo aquilo outro. Tu vai continuar nessa prova aí com esse menino. O mundo espiritual, ele reage conforme a sua palavra. Você sabia disso? Não peça paciência, não. Peça graça, peça sabedoria. Peça para você perseverar na palavra, mas na provação, não. Não queira perseverar na provação. Queira estar na vontade de Deus. Não queira passar mais nenhum tempo. Quando a gente pede paciência, na hora da provação, a gente está dizendo, Deus, manda mais. Jesus, olha só. Passei muito tempo sabendo
o que é o amor, mas não me sentia amada. Até Deus me ajudar e me amar de verdade. E assim eu sinto o amor genuinamente de Deus. Meus pais, minha família, eita, como é forte. É forte, eu sei o que é isso, eu também vivi isso aqui. Meu Deus, de tempos e tempos na presença de Deus, sabendo que as pessoas te amam, mas um vazio. Depois que aquele vazio é preenchido, quando você passa por uma camada de cura desse nível. Gente, olhar para o céu hoje é diferente. Falar com Deus é diferente. A intimidade, a nossa intimidade com Deus muda completamente. Talvez tem pessoas, talvez não. Tem pessoas que elas não conseguem ter uma disciplina de vida de oração, de busca da palavra, no jejum. É uma vida de intimidade com Deus, porque ela não se sente amada. Ela sabe que Deus a ama, mas ela não sente o amor de Deus. Olha só, eu pensei na paz que excede todo entendimento e a pastora falou na hora, é forte. São as configurações aí. Glória a Deus. Aí, Solange, eu peço estratégia e sabedoria. Isso mesmo. Eita, Deus, não peça paciência não, minha querida. Né? Não peça sabedoria não. Em nome de Jesus Cristo. Meu paizinho amado, peça sabedoria não. Porque, desculpa, pede sabedoria sim, não peça paciência. Porque a paciência, ela gera tribulação. Pede mais não. A paciência, ela libera tribulação. Deus do céu. Vamos lá. Outro fruto aqui, benignidade, que também pode ser bondade, né? Então, é você servir aos outros com um coração puro. Você serve aos outros com um coração puro? Então isso significa dizer, sabe o quê? Que esse fruto revela que o Espírito Santo está trabalhando em você. Glória a Jesus. Aleluia. Fidelidade é outro gominho da nossa tangerina. Fidelidade fala do compromisso com Deus e com os outros. Você tem verdadeiramente compromisso com Deus? Você tem compromisso com os outros? Você é comprometida com pessoas? Qual o nível de comprometimento que você tem com as pessoas? Ou você é daquele tipo que diz, por mim, tô nem aí, o que importa sou eu. Então aqui são evidências que o Espírito Santo está atuando em você, tá? Agora que dá. Mansidão. Essa é a evidência, uma das evidências do Espírito Santo. Olha só, mansidão fala de quê? Fala de humildade. Mansidão fala de você ter uma espécie de controle. Eu não gosto muito de usar essa palavra, mas eu não vejo outra forma de falar. Que é você tá com vontade de ser braba. Você é braba, mas Deus, Ele coloca sobre você a mansidão. Você é uma pessoa de temperamento agressivo, mas Deus, Ele tá ali, forjando o seu caráter. Quando o Espírito Santo está trabalhando, sabe, um colérico, que ele é bem agressivo, bem radical, bem, sabe, um colérico e o sanguíneo, são os temperamentos mais assim que perde as estribeiras fácil. Que você vai falar uma coisa e a pessoa vem, misericórdia, se está fora da direção do Senhor. Se o Espírito Santo não está trabalhando naquela natureza, aí pronto, é uma pessoa extremamente grosseira, mas o Espírito Santo, ele é manso. Ele vem falando, suavemente. Isso fala de humildade. Então, se você não é uma pessoa mansa, na hora das situações, outra coisa. Jesus, porque eu me lembrei disso. Às vezes a gente é mansa com todo mundo fora de dentro de casa. Dentro de casa, misericórdia. Trata bem os filhos dos outros, mas o nosso trata como se fosse, sabe, um pedaço de cavalo. Jesus, nos ajuda, Senhor. Vamos pedir ao Espírito Santo os frutos dele? Como é que a gente adquire esses frutos? No jejum, na oração, na leitura da palavra, aprendendo a palavra. Meu Deus. Então, são pessoas iracundas. É muito forte isso aqui. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Porque tem esse último aqui, que esse daqui sabe, isso que é a cereja do bolo. Cereja do bolo é esse outro fruto aqui. Olha só. Deus falando aqui, Deus está moldando Paula, glória a Deus. Glória a Jesus. Deus é fiel. E Ele vai concluir a obra. Tenham buscado de Deus, pedido a Ele para ser mansa
Isso mesmo. Ouvi isso ontem. Uma pessoa virou para mim e falou assim: Paula, você mudou demais. Uau. Da glória. Não tem dinheiro que pague isso aí. É a ação do Espírito Santo de Deus. Agora, esse fruto aqui, ele é o mais importante. Porque se você tem ele, todos os outros são desenvolvidos. Agora, ele tem camadas, né? É o domínio próprio. O domínio próprio é quando você tem esse fruto ativado em você, quando você frutifica desse jeito, quando suas ações demonstram que você tem esse fruto, significa dizer que você está submetida ao Espírito Santo. O que é preste atenção. É submissão ao Espírito Santo. Sub quer dizer embaixo. Vamos aqui acreditar, Vamos entender uma configuração. Deixa eu pegar um objeto aqui para ficar mais fácil. Aqui está uma missão. Essa é uma missão. O Espírito Santo tem uma missão. Qual é a missão do Espírito Santo, gente? Vocês sabem? Nos convencer dos nossos pecados e para que através do arrependimento nós nos acheguemos ao Senhor. Essa é a missão do Espírito Santo. Então nós estamos em submissão. Então, submissão é você estar por baixo. Sub é embaixo. Você está debaixo da missão do Espírito Santo. Então você recebe o arrependimento que o Espírito Santo, arrependimento genuíno que o Espírito Santo te dá. Então com esse arrependimento você se achega a Deus. Você vai até Deus e recebe o perdão. E você vive uma vida na direção do Espírito Santo. Quem tem domínio próprio, por isso que a Bíblia diz, você é filha de Deus. Então você, quem é filha de Deus, não vive por aí pecando. Por quê? Porque tem o Espírito Santo, está debaixo de uma missão do Espírito Santo. Então você já parou para pensar desse jeito? O Espírito Santo, ele atua em você e você consegue desenvolver uma vida cristã, de um caráter cristão, sem pecar. Sem pecar, sem se afastar de Deus, porque o pecado te afasta de Deus. Então você vive uma vida de constante arrependimento. Você identifica suas falhas e imediatamente corre para o Pai e pede perdão. Você não permite que a semente do pecado crie raiz. É isso. É isso. Por isso que a gente tem que, para exercer o domínio próprio, para a gente ter ativado o domínio próprio, nós temos que sacrificar a nossa carne, mortificar a nossa carne. Então a gente vai buscar o quê? O Espírito Santo. Aí como é que a gente busca? Oração, jejum, leitura da Bíblia. Aí eu chamo você para um detox. Vamos, mulheres. Aí chega um monte de mulher assim e diz, não sei nem o que é isso. Tem mulher aqui que não está nem entendendo. Tem mulher que está mandando mensagem no meu privado. Eu preciso tirar algumas dúvidas. Pera, calma aqui. Tudo vai ter sua hora. Calma. Meu Deus, por quê? Não estão entendendo, mas dizem eu quero. Eu quero porque a alma está gritando, eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus. Eu identifico Deus nesse negócio. Então, tá aqui desejosa, quer ler a Bíblia, quer orar, quer jejuar. É mulher que eu nem lancei o desafio, já está dizendo, eu já estou cumprindo o desafio de hoje, porque eu já sei o que eu tenho que fazer. Mulheres sedentas de Deus, mulheres desejosas da presença de Deus. Isso é você ter domínio próprio, você dizer, olha, a minha carne não quer Deus de jeito nenhum. Queridas, a minha carne, a sua, não quer Deus. O nosso corpo não quer Deus de jeito nenhum, se a gente não estiver na direção do Espírito Santo. É por isso que o grande milagre tem que acontecer. O meu espírito, que veio de Deus, precisa estar conectado nele, né? O meu espírito precisa estar conectado nele, porque é o meu espírito que dá direção para a minha alma. E o meu espírito dando a direção para a minha alma, o que acontece? A minha alma, ela não se domina mais. É o Espírito Santo. O domínio agora é do Espírito Santo. Eu estou debaixo da missão do Espírito Santo. Eu me lembrei agora, eu sempre lembro. A pastora Tânia Tereza, ela tem uma frase que ela usa que eu acho muito engraçada. Ela diz, todo crente que não tem domínio próprio tem um demônio próprio. Não é que é verdade? Se não está dominado, dirigido, debaixo de uma missão do Espírito Santo, vai estar debaixo da missão de quem? Deus do céu. Então,
nós precisamos estar o tempo todo cuidando das nossas raízes, cuidando da nossa árvore, para que essa árvore venha dar esses frutos aqui. Agora Jesus disse que Ele é a videira e nós somos os ramos. Então quem permanece nele, pronto, tá tudo certo. Raízes curadas faz você, trazer à existência esses frutos, tá? Glória a Deus. Agora vamos aqui falar sobre combate aos ataques malignos nesse período aí do outono. Quais são os ataques? Roubo, preguiça, orgulho, alguns só, gente. Eu não consigo trazer tudo não, tá? Mas a gente vai desenvolver melhor aí ao longo do tempo. Espírito de roubo, que vem para quê? Para roubar sua colheita por meio de distrações, descuidos. E qual é o posicionamento? 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, vigilância e oração. As ferramentas são sempre as mesmas, só que você vai aprender a orar específico para aquela fase. Oração não é você pedir. Tem gente que acha que oração é você pedir. Não. Oração não é pedir. Oração é você se conectar com Deus. É você colocar a sua comunicação em Deus. É você comunicar uma ação que você quer de Deus. Mas você não precisa ficar pedindo. Porque tudo o que você faz comunica algo. Não é você ficar, Deus me deu uma casa, Deus me deu um casamento, Deus abençoa meu filho, Deus isso. Dentro da oração, você pode fazer pedidos. Mas uma oração, o caminho da oração, esqueci, meu Deus, como é o nome do livro? Que traz um percurso poderoso. Esqueci o nome do livro, acho que é a quarta dimensão. É a quarta dimensão. O pastor Jesus, o nome do homem ele é um coreano. Ele não é nem mais vivo. Um ministério poderoso. Esqueci o nome dele, que começa com Y. Não lembro não. A quarta dimensão. É um livro tremendo. Ele é assim especialista. O ministério dele era aquele ministério de vigília, de oração, sabe? Hoje a gente não vê mais isso, gente. Uma igreja que ela foi fundada, ela foi firmada com esses pilares de oração, de jejum, ela não fracassa. Hoje a gente vê uma igreja debilitada, uma igreja ferida, uma igreja que não deseja mais orar. Hoje você convoca o povo para fazer uma oração, não quer, é uma luta. Vem uma muquequinha, que são os remanescentes, glória a Deus. Ah, meu pai, se não fosse esses remanescentes, ai da igreja. Porque hoje as pessoas, em sua maioria, querem oba-oba, querem isso, aquilo, outro, não quer vida de oração, não. Vida de santificação, não quer um evangelho fácil. Mas o evangelho, ele nunca foi fácil, ele é simples. É difícil, é diferente. Isso, eita que Flávia, tá? Eita glória. Olha como é que eu vou falar o nome desse aí, gente. Yong Chu, sei lá, não sei nem falar esse nome, piorou lembrar. Mas é esse livro mesmo aí. Meu Deus, eita glória. Obrigada, viu? Fico feliz em ver assim essa interação. Então, a vigilância e a oração, elas caminham juntas. Não adianta você vigiar e não orar. E não adianta você orar e não vigiar. Oração é conexão com Deus, é comunhão com Deus. É você ir falar com Deus. É você ir conversar com Ele. Você tem que orar sem cessar. É o tempo todo conectada com Ele. Aleluia. O inimigo ele vai tentar roubar sua colheita. Fica atenta. Ele distrai você com tanta coisa. Aí começa a perturbação, né? A partir de aqui, ó. Porque começa a vir o quê? Final de ano. Aí é quando começa a vir todo o levante. Olha só o que acontece. No final do ano, para nós aqui, esse tempo de ataque, aí começa trabalho. E a colheita está chegando. Mas estamos sendo roubados. Já é o tempo aqui, ó, passou o frutificar, já é o tempo de você se preparar para um novo plantio. Passou a colheita, né? Já é o tempo de você se preparar para um novo plantio. Aí vem Moloque agora, nessa estação que a gente tá, roubando a semente. E aí vai, o ciclo vai continuando. E a gente continua, ó, sabe? Naquela corrida dos ratos, como dizem, né? Dentro de uma outra concepção. Mas é você viver dentro de um ciclo em que você fica se auto-sabotando, você não se posiciona, você não faz nada. Deus tenha misericórdia. E que nós avancemos e que os nossos olhos espirituais sejam abertos para que nós possamos enxergar a realidade daquilo que precisa ser visto em nome de Jesus. Aí vem espírito de preguiça,
que nos impede de desfrutar o que Deus nos deu. Amadas, preste atenção, porque uma pessoa preguiçosa não significa dizer aquela pessoa que fica em casa o dia todo, que não quer fazer nada, não. O espírito de preguiça, ele se manifesta também nos excessos de atividades. O fato de você estar ativa, fazendo coisas, não significa dizer que você é produtiva. É distração. É uma forma que o inimigo usa exatamente para isso. Para poder tirar você do foco. Para roubar a sua colheita. Para roubar a sua semente. Já eu preparo aqui para um novo ataque. Outro aqui, ó. Espírito de orgulho. Que tenta fazer você acreditar que a colheita é fruto do seu próprio esforço. Então eu trabalhei o ano todo, eu mereço. Então agora eu vou torrar tudo que eu tenho. E eu não estou nem aí mais para Deus. Aí você vê, as igrejas esvaziam no final do ano. Aí começa, eu vou para aqui, vou para lá, e vou não sei o que, é festa disso, festa daquilo, outro. Senhor Deus da glória, qual é o posicionamento? Humilhe-se diante de Deus e Ele vai te exaltar. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Para nós finalizarmos aqui, amadas, ó, o outono espiritual, ele é um tempo para você gerar gratidão e renovação. Então, essa estação nos ensina a reconhecer os frutos de Deus em nossas vidas, a proteger nossa colheita e renovar nossa esperança nas promessas de Deus. E qual é o apelo que eu quero fazer aqui para você? Para que você comece já a refletir, esteja pronta. Como essa estação, ela praticamente acabou de acontecer, né? Terminou? Ela terminou em dezembro. Então, eu quero que você faça essas perguntas aí. Quais foram os frutos que você colheu? Você consegue ver frutos que você colheu no ano passado? Então, o Senhor está permitindo que você faça essa reflexão. Porque a pergunta é, você está deixando Deus cuidar da sua colheita ou é você que está fazendo as coisas ao seu modo? Ou foi você que fez e que talvez perdeu até a colheita? Eita Jesus! Mas agora o Senhor nos trouxe em uma fase em que nós estamos aqui para aprender verdades. Glória a Deus. Amadas, Deus é poderoso. Deus, Ele traz ensinamentos preciosos para esse tempo. Aprender é extremamente importante. É a primeira chave para você viver o sobrenatural de Deus e desfrutar de uma vida abundante com Cristo Jesus. Amém, amadas? Vamos orar para nós finalizarmos. Em nome de Jesus, eu quero agradecer a você que esteve aqui desde o comecinho, você que está na gravação. O Senhor tem grandes coisas para fazer na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu beber água aqui um pouquinho para molhar a garganta. Aleluia. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Pai querido e amado, santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Nós nos colocamos em oração, Pai amado, nesta hora, com os nossos corações agradecidos, ó Deus querido, por tudo que o Senhor tem feito nesse tempo, papai. Obrigada, Paizinho lindo, por todas as palavras que o Senhor ministrou, Pai, nos nossos corações. Nós rendemos graças a Ti, porque sabemos que Tu és bom, ó Pai querido, a Tua misericórdia, a Tua bondade, a Tua fidelidade dura para sempre, de estação a estação, de geração a geração. Tu és Deus, não há outro além de Ti, Paizinho. Obrigada, Pai querido, porque hoje nós estamos aqui nesta live, buscando, Pai celestial, a Tua presença, com o desejo de aprender mais sobre as estações, sobre o Teu tempo, sobre a Tua forma de trabalhar, Pai amado, sobre as nossas vidas. Nós estamos aqui dedicando esse tempo, Pai querido, nós consagramos no início dessa live todo esse tempo a Ti, Senhor, e agora nós ofertamos a Ti, Senhor, como oferta, Pai, de gratidão por tudo o que o Senhor nos ensinou, Pai.
Obrigada, Jesus, por cada instrução, Pai querido. Obrigada porque aprendemos aqui, Pai querido, que o outono espiritual é o tempo de colher os frutos que o Teu Espírito tem gerado em nós. E quantos outonos que nós passamos, Senhor. Muitas vezes, Senhor, sem conhecer essa verdade, Pai, mas por Tua misericórdia, o Senhor nos trouxe os frutos, porque o Senhor não ignora, o Senhor não rejeita, Pai, nenhuma das nossas atitudes, Paizinho. São princípios são irrevogáveis. Se nós agimos de acordo com os Teus princípios, mesmo nós não conhecendo eles, o Senhor é fiel e poderoso para fazer-nos colher esses frutos, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada por isso, Jesus. Nos ajuda, Senhor, a reconhecermos e a proteger, Pai querido, no tempo certo a nossa colheita, Papai. Ó Deus, que cada fruto do Espírito Santo venha estar agora, Pai Santo, avivado em nós, ativado, evidenciado em nossas vidas, moldando o nosso caráter, a imagem do Senhor. Eu oro nesta hora, Pai querido, para que nós possamos, Deus, viver, Pai, em sabedoria, em discernimento de tempos, em discernimento de estações, alinhando as nossas atitudes, ó Deus, as nossas decisões ao Teu propósito, ao centro da Tua maravilhosa vontade. Ah, meu Paizinho lindo e querido, livra-nos, ó Deus, de todo tipo de ataque espiritual que tenta roubar, que tenta, Pai amado, destruir, que tenta, Pai, contaminar a nossa colheita, essa colheita que o Senhor nos prometeu, Pai, e que o Senhor, Pai amado, disse que nos daria em abundância, Senhor. Nos perdoa, Pai, por um tempo de ignorância, em que nós não colhemos o suficiente, Paizinho, porque nós permitimos ser roubadas. Nós procrastinamos, nós, Pai amado, na preguiça, nós não avançamos naquilo que nós precisávamos fazer. E por causa disso, Senhor amado, hoje chegamos com a nossa colheita, Pai. Muitas vezes, Pai querido, cestos vazios. Ah, meu Deus amado, meu Deus querido, nós colocamos em Tuas mãos agora esta colheita que nós acabamos de ter, Pai querido, do mês passado, Senhor. Colocamos e apresentamos nas Tuas mãos. Olha, Pai Santo, e recebe, Pai querido. Recebe conforme a Tua misericórdia, Pai querido. Que essa seja a colheita, Pai querido, apresentada como oferta, assim como foi, Pai, ó Deus, a oferta oferecida por Abel, ó Deus, na Tua presença. Que não seja, Pai Santo, os frutos como os frutos de Caim, podres, meu Senhor amado. Ah, Deus de Israel, nos recebe como oferta, Senhor, porque antes do Senhor receber os nossos frutos, o Senhor nos recebe, e a Tua palavra diz, Pai querido, que o Senhor aceitou a Abel e a sua colheita, mas o Senhor rejeitou a Caim e a sua colheita também, porque a nossa colheita, Pai querido, ela determina quem nós somos, em quem nós cremos, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, olha para nós, Senhor, e nos direciona para que nós tenhamos colheitas prósperas, porque, Pai amado, estamos aqui alinhando a nossa alma ao centro da Tua vontade, alinhando a nossa alma ao Teu Espírito. Nós queremos estar embaixo da direção do Teu Espírito, queremos, Pai Santo, submergir no Teu Espírito. Nós queremos viver profundidade no Espírito. Nós não queremos viver, Pai Santo, uma vida de qualquer jeito, não queremos viver uma vida aleatória. Queremos ter uma vida com propósito, viver uma vida com propósito, para glorificar e adorar o Teu santo nome, Jesus. Ó doce amigo Espírito Santo, nós honramos o Teu nome. Livra-nos de todo o mal, Senhor. Nos fortalece, Paizinho, para que nós permanecemos firmes, para que nós venhamos guardar, Pai Santo, aquilo que nós temos plantado até aqui. Deus, essa nova fase que nós já estamos vivendo, neste inverno espiritual, todo esse investimento que temos feito, aprendendo aqui da Tua palavra, Pai, eu quero orar agora, Pai amado, consagrando cada aprendizado, declarando agora, pelo poder do nome de Jesus, que Moloque não vai roubar a semente, Pai querido, da palavra, a semente do conhecimento que o Senhor, Pai, tem trazido para esse tempo. Protege essas sementes, Senhor, protege essas sementes que há tanto tempo o Senhor mostrou, Pai querido, que eu estava carregando. Eis que é chegado o tempo de essas sementes serem lançadas, meu Senhor. Eu oro para que essas sementes encontrem a boa terra, meu Pai. Eu oro agora para que essas sementes não sejam desperdiçadas,
erradas. Eu oro para que essas mulheres não engulam essas sementes, mas que elas façam, Pai Santo, essas sementes prosperarem, que elas comecem a plantar essas sementes em cada área da vida delas, Senhor, para que haja frutificação, para que haja raiz profunda no Teu Espírito. Deus, eu oro apresentando agora cada uma dessas mulheres que está aqui nesta live, essas mulheres que estão vendo a gravação também, Pai, essas mulheres que caminharam comigo nessa reflexão. Deus, abençoa essas mulheres. Eu oro para que essas mulheres sejam cheias da Tua presença, mulheres restauradas, curadas, encorajadas a avançar no Teu propósito. Eu oro agora, Pai Santo, para que nenhuma delas perca aquilo que o Senhor, Pai amado, tem preparado para elas, mas que elas possam viver em abundância de Tua graça. Ó Deus querido, debaixo do cumprimento do Teu favor, das Tuas promessas. Eu declaro agora, Pai, no nome de Jesus, crescimento nessa estação. Em cada estação que nós viveremos, nós cresceremos de acordo, Pai querido. Ó Deus, a bênção liberada sobre cada estação. Nós declaramos agora nossa vitória, Pai querido, em cada estação, em nome de Jesus. Nós rejeitamos todas as obras das trevas, em nome de Jesus. E eu declaro agora que a Tua luz, Senhor, irradia. Deus, eu declaro que a Tua luz chega agora, Pai Santo, trazendo clareza a essa mente, meu Pai, que estava na escuridão, na ignorância, e o Senhor traz a luz da revelação da Tua palavra. Meu Deus, eu glorifico o Teu nome, Jesus, porque a Tua palavra diz que uma onda do conhecimento, da glória, da luz do Senhor, da presença do Senhor, tomaria toda a terra, como as águas cobrem o mar. E eu creio que é chegado o tempo em que nós não mais pereceremos por falta de conhecimento, Senhor, mas nós viveremos na Tua luz, na luz da Tua verdade. Ah, Senhor, nós nos apropriamos disso, Senhor. É isso que nós queremos. É exatamente isso que nós queremos, Papai. Nós colocamos em Tuas mãos, Senhor, todas essas coisas que temos aprendido. Eu entrego a Ti, Senhor, esse ciclo dessas 4 lives, Pai amado, em que nós aprendemos sobre essas 4 estações. E eu peço a Tua mão poderosa, Pai Santo, sobre as próximas. Eu consagro todas as lives a Ti, Senhor. Esse propósito, Senhor amado, que nós temos, Pai, ó Deus, iniciado. O Senhor é poderoso para nos dar vitória até o final, porque o Senhor já tem prova suficiente, Pai, para nos dar, e nós não precisamos mais que o Senhor nos prove nada, porque a maior prova já foi dada, o sacrifício do Teu Filho na cruz do Calvário. Deus, obrigada, muito obrigada, Papai, muito obrigada, Jesus, muito obrigada, Espírito Santo. Eu Te louvo e Te agradeço, Jesus. Obrigada, continua fazendo. Continua fazendo, blinda a nossa vida por completo, blinda todas as coisas da nossa vida, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Deus é poderoso, Deus é santo, tremendo na terra, aleluia. O tempo do Senhor, Ele é perfeito, Ele age no tempo certinho, aleluia. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui para finalizar. Aleluia, glória a Deus. Louvado, exaltado seja esse Deus para todos sempre. Aleluia, Jesus. Deus é fiel. Olha só, Érica falando aqui. Ontem eu estava conversando com o Ni, o quanto tem sido poderoso esse autoconhecimento que estamos avançando. Glória a Deus. É porque quando nós colocamos o autoconhecimento naquele que fez, na fonte certa. Ó, tem vários lugares aí que tem uns autoconhecimento aí que não é um conhecimento que veio do alto, sabe? Alto com L. Ai, Deus eterno, quanto eu tenho aprendido, tem sido libertador. E é isso mesmo. A libertação, ela vem pelo conhecimento. Porque é o conhecimento que abre a porta para a verdade. E aí a verdade chega selando. Liberta. Entende isso? Louvado seja Deus. Amadas, Deus abençoe vocês poderosamente. Nos vemos amanhã novamente, em nome de Jesus. Foco e propósito, ó. Concentração, tá? Não se perca. Não deixa o inimigo roubar a sua semente. Em nome de Jesus. Um grande beijo para vocês e até amanhã, com a permissão do nosso bondoso Deus.